Era pra estar feliz? Era pra gente estar alegre? Era pra gente estar... Não sei, eu fiquei aliviado. A palavra foi essa, assim. Quando o jogo acabou, depois de tudo que foi esse jogo, eu fiquei bem aliviado, né? Mas feliz, infelizmente, não foi a palavra, né? E felicidade passou longe nessa fase de grupos da Libertadores como um todo. Não teve um jogo bom do Flamengo. Talvez não tenha tido um jogo. Acho que o melhor jogo do Flamengo, e que não foi um jogo bom, foi o jogo contra a LDU fora de casa. O jogo no Maracanã também não foi de todo ruim, né? Foi bom, foi bom. O Flamengo conseguiu o resultado que precisava, 2 gols de diferença, fez o necessário. Não foi aquele jogo, goleamos, não. Mas fez o que tinha que ter sido feito. Né? Agora, esse jogo contra o Deportivo Táchira de ontem, assim, eu até entendo o fator da ansiedade, porque isso eu já falei aqui uma outra vez, e eu acho que é importante a gente lembrar. Os jogadores são seres humanos. E não digo isso como, ai, coitados deles, eles sofrem, né? São milionários sofrendo. Não, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo é que o fator da ansiedade, do senso de urgência exagerado, ele entra em campo. E dava pra ver ontem que eles estavam realmente, né, nessa de a gente precisa fazer o gol logo e muito afobados. O que pra mim não pode justificar também, porque no final das contas são jogadores que são o maior salário do Brasil, né? A maior folha, o maior elenco, né? Então precisam ter essa calma, essa tranquilidade e não pode fazer um jogo como fez contra um time da Venezuela, né? Pode ser o melhor time da Venezuela, campeão, o que for, não pode ter esse jogo, né? Pra mim, a pior atuação, ou uma das piores, foi a do Arrascaeta. E me estressou bastante ele sofrer, né? No caso, ele não sofreu, ele tentar induzir o juiz a marcar 2 pênaltis. O primeiro até ok, né? Que ele sofre ali um empurrão. Não acho que seja não, mas assim, no Brasil talvez fosse marcado, né? Com a arbitragem brasileira. O segundo que ele se joga, ridículo, assim. Eu já tinha falado no jogo contra o Palmeiras, né? Que ele sofre um pênalti, que pra mim também não foi. Que para mim é muito feio, e não só por uma questão de moral e de se é bacana ou não é, ele ficar tentando cavar pênalti, porque a questão é essa, é o que aconteceu no jogo de ontem. Vai ter juiz que não vai dar. E no jogo de ontem eu até acho que nas 2 situações que ele cava o pênalti, ele não desiste de uma jogada muito promissora, que ele ia ficar cara a cara e pra tentar sofrer o pênalti. Eu acho que não foi isso, eu acho que eram jogadas que não tinham muito futuro. Mas numa jogada num jogo contra o do Palmeiras, que ele abre mão de ficar cara a cara com o goleiro para forçar um pênalti que por sorte foi marcado, poderia não ser marcado. Né? E aí ele abre mão de sair cara a cara com o goleiro. Eu acho que isso é péssimo, assim. Eu acho isso muito ruim, além da questão da postura. Né? Outra coisa que me estressou no jogo de ontem, o Flamengo precisando do gol. Em dado momento, o Gerson, né, ele tem essa mania de se alguém encosta nele, puxa a camisa dele, se ele julga que ele sofreu uma falta, ele olha pro lado, para de jogar, já olha pro juiz, tipo, ó, sofri a falta aqui, não vou nem tentar. Só que, meu amigo, não é você que tá pitando o jogo, tem um juiz. E se o juiz não deu falta, continua jogando, tá ligado? Eu acho que isso, ainda mais pro capitão do time, é algo que não pode acontecer, né? No geral, um time muito fechado do Deportivo Táchira, como a gente imaginava, né? O Deportivo Táchira não ia sair pro jogo contra o Flamengo, não teria nem porquê, eles foram com um time, pelo que eu vi, que não era nem um time, assim, força máxima, porque eles têm um jogo importante lá pelo campeonato deles no final de semana, e não lutavam por nada no jogo contra o Flamengo. E jogaram muito fechados. Mas o Flamengo tem que conseguir jogar contra times muito fechados, né? Até porque, se a gente for pegar ao longo do ano, o Flamengo vai jogar muito mais contra times inferiores ao Flamengo do que contra times do mesmo nível ou superiores. Então, se o Flamengo não consegue jogar contra time fechado, não vai conseguir jogar contra ninguém, né? Eu até, assim, fazendo aqui um advogado do diabo, tentando ver os motivos de por que uma atuação tão ruim, eu acho que tem, sim, o fator de ter jogado contra o Palmeiras, que é um jogo que o nível tá muito lá em cima de concentração, de disputa física, de tudo, né? E aí quando vai contra o Deportivo Táchira em casa, só precisava ganhar, né? Eu acho que os jogadores entram numa de, cara, esse é o jogo tranquilo, né? E aí
a coisa vai se misturando, porque por um lado eles estão num certo salto alto, e aí quando o salto alto começa a não acontecer, tipo, a parte fácil, né, de vai ser goleada, vamos começar a encher de gol, aí começa a virar uma tensão esse salto alto. Então eu acho que teve esse fator também. E eu acho que isso passa um pouco pelo Felipe Luiz, pela escalação do Felipe Luiz. A gente viu o Pedro como titular. O último jogo que a gente tinha visto o Pedro como titular foi o Botafogo da Paraíba, né? Ou seja, o Flamengo encarou o jogo contra o Deportivo Táchira. É claro que pode haver aí uma explicação tática de mas para, né, ter mais presença na área, por ser uma retranca, ok. Mas pensando de forma fria, no jogo em que o Flamengo tinha que ganhar de qualquer jeito contra a LDU, que era um jogo mais difícil, um adversário mais forte, não que a LDU seja um time forte, mas um adversário mais forte do que o Deportivo Táchira, e o Flamengo precisava ganhar de 2 gols de diferença para garantir uma classificação e tal, o Flamengo vai sem o Pedro. No jogo contra o Palmeiras, jogo fora de casa, contra o Palmeiras, que se não ganhasse, o Palmeiras ia abrir 7 pontos de diferença, o Flamengo joga sem o Pedro. Aí no jogo contra o Deportivo Táchira, a escalação é com o Pedro. Mesma escalação, não sei se meio exatamente a mesma escalação, com certeza não, porque teve desfalques e tal, mas a mesma ideia de jogo do que contra o Botafogo da Paraíba. Qual é a mensagem que você passa? Né? Qual é a mensagem pro elenco? Qual é a mensagem pra torcida? Esse jogo aqui é um jogo tranquilo, é como um Botafogo da Paraíba, que a gente pode botar o Pedro, que ainda não tá bem, que ainda não encaixou nesse time, né, e que vai dar tudo certo. E não deu. Quer dizer, deu tudo certo, entre muitas aspas, porque mais na frente o Flamengo faz o gol. Agora, o time muito desencaixado. Muito desencaixado. Como vem sendo, né, desde lá de trás. Eu falei desse desencaixe com o Pedro, que o Pedro não estava funcionando nesse time, né, nessa ideia de jogo do Felipe Luiz, lá no jogo contra o Cruzeiro, se eu não me engano. E desde então o Pedro parou de ser titular nos jogos principais. Ou seja, para mim, a ideia era que esse jogo era um jogo que o Flamengo ganharia de qualquer forma, para a comissão e para os jogadores, né? E atuações assim, além da parte tática, que eu acho isso, que jogando com o Pedro, o Flamengo taticamente fica muito abaixo do que pode ser, né? Atuações individuais muito fracas. Muito fracas. Né? A gente vê, por exemplo, o Arrascaeta, o jogo dele foi horroroso. Para além, né, das forçações lá, de tentar induzir a marcar pênalti, muito mal o Arrascaeta. Talvez o pior jogo do Arrascaeta com a camisa do Flamengo em muito tempo. Porque às vezes o Arrascaeta ele fica apagado. No jogo de ontem ele apareceu bastante, errando quase sempre. Né? Pisou na bola. Um jogo muito ruim mesmo. Assim. Ele tá com muito crédito. Esse ano o Arrascaeta jogou um absurdo. Mas no jogo de ontem foi sofrível. E o time como um todo, uma atuação muito abaixo. Assim. Eu achei até o Michael bem. Eu fiquei surpreso quando entrou o Bruno Henrique, mas achei que o time melhorou com o Bruno Henrique. Sinceramente, não vi porque a troca na hora que ela aconteceu, mas depois achei que o time melhorou. E depois que o Flamengo faz o gol, eu acho que houve ali aquele momento, assim, uns 5, 10 minutos de agora talvez tentar buscar o resultado para ser primeiro, né? Tentar fazer um 3-0. E aí no final foi a tensão, cara. A tensão de estar ali por um gol de ser eliminado dentro de casa. E aí os jogadores, você via que tava todo mundo assim, afobado, nervoso, dando chutão. Tanto que o Wallace tem um momento ali que ele tenta sair jogando e toma um esporro homérico da zaga ali e tal, dos outros jogadores, porque eles estavam realmente muito tensos. E de fato, o Flamengo se toma um gol ali, ia ser eliminado, né, de uma forma ridícula e quase tomou. Se não é o Rossi, mais uma vez, né, o Rossi que era muito criticado, não sei porquê. Nunca entendi o porquê. Agora, mais uma vez, salva o Flamengo. Né? O que é preocupante. É preocupante quando o Rossi, né, o goleiro, precisa salvar o time contra o Deportivo Táchira para não ser eliminado da Libertadores. É bem preocupante. Mais preocupante do que isso tudo, eu acho que só a entrevista coletiva do Felipe Luiz, que falou que era um jogo difícil. Libertadores é sempre um jogo difícil. Não, Felipe Luiz. Eu entendo que às vezes tem jogos difíceis. Eu até fiz aqui, né, um meia-culpa de o que pode ter prejudicado o Flamengo, né, da dificuldade lá do jogo contra o Palmeiras, de ter jogado no gramado sintético, ok. Não era um jogo difícil. Independente de qualquer coisa, o Deportivo Táchira dentro de casa não pode ser um jogo difícil em hipótese alguma, né?
E, assim como o Central Córdoba não poderia ter sido um jogo difícil, nem lá, nem aqui, muito menos aqui. O Deportivo Táchira não podia ter sido um jogo difícil lá. É uma campanha muito ruim do Flamengo até aqui, assim. A gente sabe que futebol tudo muda muito rápido, muito, muito rápido. Nas oitavas de final, se o Flamengo fizer uma atuação muito boa, a gente vai não esquecer, mas assim, pode ser uma virada, né? Assim, as coisas podem mudar a cara desse Flamengo nessa Libertadores. O 2019, por exemplo, óbvio que era um outro contexto, era um outro treinador, né? A fase de grupo é com Abel Braga e o mata-mata é com o Jorge Jesus, mas o primeiro jogo com o Jorge Jesus é muito ruim, por exemplo, contra o Emelec lá. O que eu quero dizer é que as coisas mudam muito rápido. E não significa que porque o Flamengo fez uma fase de grupos horrorosa, câmera do desfocada. Desculpe. Mas não é porque o Flamengo fez uma fase de grupos horrorosa nessa Libertadores que vai fazer um mata-mata horroroso, não vai se classificar, ou coisa, não, né, não vai ser campeão, ou coisa parecida. Mas foi muito ruim e precisa melhorar para ontem. E eu acho que o Felipe Luiz a gente elogiava muito no ano passado, em alguns momentos nesse ano, justamente por ter uma postura de não passar a mão, de saber ver o que está acontecendo em campo, né, de dizer que o time jogou mal quando joga mal. Não está acontecendo mais isso. Eu tô achando o Felipe meio desconectado. Não acho que seja, ai meu Deus, tem que demitir o Felipe Luiz. Eu vi muita gente ontem falando isso. Olha, tá claro que o Felipe Luiz não tem condição. Eu não acho. Eu acho que o Flamengo tem 2 derrotas no ano. O Flamengo tem a melhor defesa do Brasileirão, tem o melhor ataque do Brasileirão. Fez uma campanha ruim na Libertadores até aqui, é verdade, mas se classificou. Eu acho que precisa melhorar. Precisa ser cobrado, precisa dar uma resposta. Mas eu acho que demitir ou qualquer coisa parecida não faz nem sentido nesse momento. Isso, achei um jogo ruim. É um jogo bem ruim. Estamos classificados? Estamos. Estamos aliviados? Estamos. Mas não tem muito além disso para comemorar, não.